No início da década de 90 nós tivemos um novo tipo de carro no mercado brasileiro, o carro popular. Houve umas diferenças de IPI com uma alíquota menor, então surgiram esses carros de baixa cilindrada. Hoje a gente vai falar de um dos mais famosos e mais bem-sucedidos, que foi o Uno Mille. Muito bem, pessoal, hoje a gente vai conhecer um Uno Mille 93. Surgiu em 90, o Uno Mille, esse é o 93, um Mille Electronic, e esse ainda traz o que eu mais gosto nos Unos, que é a frente alta. Vamos ver alguns detalhes e características gerais. O primeiro deles, como eu falei, frente alta, que tem os faróis grandes, é o meu preferido. Eu acho que esse é o típico Uno, igual que foi lançado em 84 e vendeu aí 4 milhões de unidades. Outra coisa muito bacana, rodas de 13 polegadas, simples e muito funcionais. O Mille era conhecido também por ter uma série de opcionais, dá para você botar opcional de tudo, entre eles o borrachão, olha só que detalhe, também era opcional de época. O desenho, o design do Giorgetto Giugiaro, eu acho que é genial. O cara desenhou o Passat, desenhou um monte de coisa e desenhou também o Uno. Eu acho que esse Uno ele se tornou muito querido no Brasil, já vou falar daqui a pouco sobre a ideia de manutenção e tudo mais, mas por ser um carro que é um verdadeiro tanque de guerra em termos de durabilidade. Tanto a frente quanto a traseira conversam muito bem entre eles, e olha só que coisa curiosa, esses adesivos de época são bem bacanas, mas nós temos o vidro traseiro só com desembaçador e sem o limpador. Coisas que me lembram também a infância, a abertura do banco. E olha a padronagem do banco, esse carro está muito bem conservado, tá novinho, olha só a padronagem do banco da época, que legal, uma padronagem decente. Aqui no painel, esse volante clássico, cara, o Uno sempre me lembra muito minha mãe, o carro que minha mãe teve, um CS86, que era um carro mais completo, sim, mas olha só que legal, essa questão toda aqui das luzes de espia do painel do Uno eu sempre achei fantástico, ergonomia incrível, com esse painel satélite, né? E esse carro, quando o carro saiu no Mille, encosto de cabeça, retrovisor do lado direito, era tudo opcional. Esse aqui já tem. Tampa do porta-luva, inclusive. Esse aqui também, ventilação normal, sem rádio. E para fechar, câmbio de 4 marchas, que o de 5 marchas era um opcional. Incrível. E para fechar essa parte inicial de apresentação, vale destacar aqui o step na dianteira, né? Como um 4.7, o Uno tem muito isso também. E esse motor aqui de 994 centímetros cúbicos, para se adequar à legislação, houve uma mudança de pistão e tudo mais. Vamos comentar isso dirigindo. Muito bem, pessoal, primeira pessoa também, algumas pessoas até não gostam, mas bem pouco aqui da garagem, mas o primeira pessoa é legal porque vocês têm a minha visão, sei lá, eu acho uma coisa fantástica conseguir gravar dessa forma, então eu gosto de dar uma variada de vez em quando, ou até inserir como uma parte do vídeo. Vamos de primeira pessoa hoje, falar de Uno Mille. Cara, eu adoro o Uno, esses Unos frente alta pra mim são incríveis, né? Me lembram muito minha mãe. Minha mãe teve o CS86, né? Na matéria do CS eu comentei. Lembro de tudo dela nesse carro. E são carros muito bons de guiar. Vamos lá. Digamos, é aquela ideia de simplicidade que é fantástica. É um negócio sensacional. É um momento muito próprio, né? Assim, o Uno é um carro muito legal por conta disso, né? Ele chegou ao mercado de 84 e ele em 83, né, na verdade, na Itália, 84 chegou no Brasil. Foi um carro que foi apresentado no Cabo Canaveral. E a objetividade dele é incrível, né? É uma coisa... Ele é tão objetivo que parece um carro alemão. É muito curioso.
buzina aqui na lateral. E o que é bacana do Uno Mille é que ele surgiu num momento próprio, primeiramente o Uno, né? O Uno surgiu naquele contexto brasileiro dos anos 80, realmente é um carro que era uma grande novidade do mercado, ou seja, a gente estava tendo algo bastante europeu no Brasil. Aliás, foi uma leva de carros europeus que chegou por aqui, o Escort também, o carro mundial da Ford, vale ressaltar. E o Uno trazia então esse design limpo, essa dirigibilidade boa, é um carro gostoso de guiar e logicamente teve várias versões, né, antes de chegar no Mille. Mas o que é legal do Uno é justamente isso. Eu acho que é um carro que cativou muito as pessoas por conta disso. Manutenção barata. Uma outra coisa interessante sobre ele é que ele é um carro também que trazia uma durabilidade muito grande. Eu acho que essa é uma das questões mais legais quando a gente fala de Uno, né? É um carro que tem uma durabilidade enorme. Ou seja, você pega um carro desse, e logicamente se é um carro segundo dono, o proprietário desse carro, mesmo o Citroën ZX, ele consegue achar essas coisas incríveis. Mas é um carro que você vê Uno com 30 anos rodando aí normalmente, porque é um carro feito para durar também. Um outro carro que é muito durável também, você pega Celta, né? Uma linha, logicamente, de modelos posterior, né? Mas é bem legal como o Uno ele conseguiu incorporar muito essa questão de ser um carro resistente, durável, pau para toda obra, digamos assim, né? Eu acho muito legal isso. Lá em 90, Brasil passando por algumas mudanças, reabertura de importação e tudo. E o presidente Collor, na época, Fernando Collor de Mello, fez a diminuição, né, do IPI. Então o IPI, que era de 40% por aí, desceu para 20% para carros que tivessem menos de 1 litro de deslocamento, menos de 1.000 centímetros cúbicos. A Fiat tinha o Uno já com motor de 1.050 centímetros cúbicos de cilindrada, mudou pistões e tal, diminuiu esse curso e foi para 994,5 mais ou menos centímetros cúbicos. E dessa forma conseguiu enquadrar o carro para essa alíquota menor, e por isso que ele chegou pelado de tudo, né? Tanto que o Uno Mille sem nada, 4 rodas, testou na época, ele pesava 786 quilos. E é o peso desse aqui também, claro, com uma coisa ou outra a mais. Mas é incrível, né? Como foi uma ideia de carro popular mesmo, né? 7 mil dólares, o preço de um Lada na época. E o Lada veio, né? A Lada veio justamente com essa concorrência. Então é bacana você entender qual a proposta do Uno e como ele conseguiu sobreviver vários anos no mercado, mudando uma coisa, outra, até uma mudança mais radical e até sair de linha. Tem até uma versão agora de colecionável, né? Mas pra mim os colecionáveis são os primeiros, e exatamente frente alta, cara. Pra mim, a frente alta pra mim são os Unos mais legais. Prêmio, Elba, aquela família toda, né? A frente alta pra mim é definitiva. Eu acho sensacional. Então o Uno Mille veio, simples e tudo, e conseguiu escrever a sua história aqui no mercado brasileiro, na Fiat, importantíssimo para a história da Fiat do Brasil. E um carro que ainda traz muita coisa do 147, de inspiração, de praticidade, mas tem uma personalidade muito própria. Uma outra coisa legal, além da minha mãe que tinha um Uno CS, me lembra muito, eu adoro o Uno por conta disso. A gente ia para a escola com uma amiga da minha irmã, Quitéria, lá em Araraquara, e o tio dela tinha um prêmio e ele fumava cachimbo. Eu lembro desse cheiro de cachimbo, eu fumo cachimbo de vez em quando, até por conta disso também, essa inspiração. E última história com o Uno legal, na rua de casa tinha um amigo, lá na Avenida Portugal, e o avô dele, o senhor Edson, que a gente chamava de vô, ele carinhosamente também, eu não tive avós, e ele falou, não, pode me chamar de vô, a avó dele também. A gente ia pra escola de manhã,
no Uno S azul marinho, novinho na época, e eu lembro até hoje. Eu chegava lá cedinho, esquentava ele esquentando o carro de manhã, aquele cheiro de álcool delicioso, ouvindo Madalena. Quem é de Araraquara vai lembrar desse programa, deve ter até hoje, eu acredito. Mas lembranças muito boas, muito legais de infância, justamente com Uno. Então é um carro que eu gosto muito por conta disso. E 4 marchas, e o opcional era 5, mas ele vai bem com 4, pelo menos na cidade. Obrigado pela audiência, um grande abraço, até mais, tchau.